lá então, não é? Vamos levantar asas, dar asas à nossa imaginação, abrir a nossa cabeça para possibilidades, conhecer um pouco mais das coisas que não são muito bem colocadas no diário da nossa vida e que podem efetivamente, não é, nos remeter para uma outra possibilidade, exatamente na nossa própria existência aqui. Nós, como seres humanos, estamos encarcerados na prisão do tempo e dentro de um mundo tridimensional. E nós temos muita dificuldade de compreender que há mais do que isso. Claro que hoje, essa própria ciência, a academia já provou muitas coisas, né? Nós hoje já temos plena consciência, o que não acontecia no século XVIII, e menos ainda no mais passado distante. Temos a plena consciência de vidas microscópicas que nos rodeiam e que nós não vemos. Mas nós sabemos que elas estão aqui. Não é? Temos consciência clara da importância específica e inteligente de cada uma das nossas células. No passado a gente achava que era magia, quando nós tínhamos alguma dor, alguma doença. Não é? Hoje a gente já sabe que existem organismos e sistemas funcionando dentro de nós. Então, nós já sabemos que existe o DNA, nós já sabemos que existe o cromossomo, nós já sabemos que existem outros universos, enfim. Ou seja, nós hoje estamos muito mais capacitados para abrir espaço para falarmos com uma pessoa como o Hari Zahar, que tem vindo sempre aqui no nosso programa nas terças-feiras, para que a gente possa falar sobre as suas memórias. Lembrando sempre que o programa não se responsabiliza pelas suas afirmações e não assinamos embaixo. Mas como nós somos a tribuna livre do Rio Grande, nós também podemos abordar temas como esse, que são absolutamente instigantes e que levam as pessoas a questionar cada vez mais o Hari Zahar através aqui do programa e também através do seu blog, não é? Tudo bem, Zahar? Bom dia. Tudo dia. bem. Bom dia a todos. Então, o dia está lindo lá fora, né? Lindo e um pouquinho frio. Pois é, sabe que essa é uma coisa que eu acho bárbaro na primavera. Que até mais ou menos depois do dia ali dos Todos os Santos, né? Do Dia dos Mortos, até ali a gente tem ainda uma coisa meio gelada, meio assim. termo. É fantástico. Tanto na saída do verão quanto na entrada do verão. Sempre dá essas modificações. Hari, qual é a importância do Sol? O Sol é um ponto de luz. É uma estrela. Na realidade virtual, ele se torna realmente um ponto de luz, um ponto de referência para toda civilização. Todas elas. Sempre estão próximas ao Sol. Então, o Sol, porque eu te perguntei isso em função de que, pelo menos no que a gente sabe dos egípcios, os egípcios tinham Ra, que era adoração direta ao Sol. Exatamente. Por ser ele o único e total responsável pela vida. Por isso que todas as civilizações estão sempre próximo de um Sol. O Sol, ele realmente vitaliza, no caso de uma aparência, de uma realidade virtual, ou no caso espiritual. Porque a maior concentração de energia positiva passa através do Sol. Por isso que ele vivifica as pessoas, a natureza. E sempre vai haver, no caso de uma civilização em um planeta, vai haver aquela mudança do planeta, hora para cima, hora para baixo, uma espécie de referência ao Sol. Por isso que ele tem essa importância. Inclusive, a estrutura solar, ela remete muito à presença de Deus. Inclusive, no Egito, eles usavam sempre o ouro como uma referência ao Sol, porque a luz divina é dourada. Ela é de um dourado que não tem como descrever, é um dourado vivo. Não tem como descrever aqui na Terra, é um dourado vivo, mas é dourado. E o único que se aproxima dessa aparência é o ouro. É o Sol. E o Sol como luz, exatamente. E aí nós vemos assim que em todas as civilizações nós vamos encontrar de alguma maneira a representação do Sol, que nos une, né?
interessante, e veja como nós estamos num momento tão estranho dessa civilização, porque é nessa que eu estou vivendo, então eu tenho que falar sobre essa, é que o sol hoje é o nosso inimigo, né? Nos dizem quase que diariamente, olha, cuidado, não sai no sol, o sol vai te dar câncer, tem que usar protetor solar, tem que usar... Não seria tanto o sol, seria mais a proteção da Terra, né? Ele tem, Sim, mas... o tempo todo ele está emitindo as radiações, mas conforme a destruição que se faz na Terra aqui, sim, mas veja essas bem, radiações vão machucando. A mensagem é que o sol é o nosso inimigo. Exatamente. Combater a luz. Não que nós, ao rompermos com a proteção da Terra em função da nossa poluição, a mensagem que é passada é que o sol é inimigo. Exato. Então Combater foge do sol. Não é interessante isso? Mas é. Isso fica na cabeça das pessoas como um ataque, né? A luz está te atacando. Uhum. E não tu está atacando o conjunto da natureza. Os teus hábitos estão causando isso. Exatamente. Por isso a dificuldade em impedir as pessoas que meditem, se melhorem, porque a melhoria vai fazer com que haja o respeito à luz. E não esse prejuízo todo na natureza. Os índios no passado, eles respeitavam a natureza. Se tu entra numa floresta, tu reza, tu pede permissão. Se tu vai atravessar um rio, tu reza, tu pede permissão. Então tudo isso era o respeito que se tinha a essa natureza que nós somos. Apesar de ser virtual, mas é o respeito que tu vai formando dentro da tua cabeça para alcançar a luz. E sabe que essa expressão também, uma expressão que a gente usa muito assim, isso eu ouvi de um espiritualista, agora não lembro o nome dele, mas é famosíssimo. Ele disse que a expressão que nós utilizamos é a natureza em volta de nós. Não existe a natureza em volta de nós. Nós somos a natureza. Mas veja a ideia da separação. E se há a ideia da separação, você pode então explorar. Inclusive o filme Jornada das Estrelas fala muito, né? Ir onde o homem não vai, explorar novos mundos, explorar novas civilizações. E não é assim. É conhecer novos mundos e conviver com novas civilizações. Esse é o correto. E não ir para explorar. Não ir para explorar. Se tu vai para explorar, tu já está criando um conflito. Como é que é essa história da segunda lua ou do segundo sol no nosso planeta? Se existe? Não exatamente. Porque faz mais uma referência à questão espiritual. Existe realmente um segundo sol, só que ele está dentro de nós, que é Deus. Para chegar até lá, nós vamos precisar evoluir. Então aquela profecia de que nós veremos um outro planeta aí não é verdadeira? Do Hercólogo, sim. Essa ele vai aparecer. Tu vê como aquele caso lá na Itália do rapaz que arrancou os olhos. É uma coisa invisível. Como eu disse aqui, a guerra é 1 por 1. Quando chegar a hora de aparecer as coisas mais pesadas, aí sim, todo o campo da Terra vai se desmanchar, essa aparência virtual vai se desmanchar e vão aparecer realmente esses planetas, essas coisas que nós ainda não vemos. Então ele já está aí. Está bem próximo. Por isso as influências tão nefastas que estão acontecendo. Crianças matando professoras, tentando matar, fazendo horrores. Mães fazendo aquilo que fizeram aqui, né, em Porto Alegre. Então, essas coisas estão acontecendo justamente por isso. Por isso que eu disse, a guerra é 1 por 1. Não é que todo mundo de repente vai arrancar os olhos, entende? Mas vão derrubando 1 por 1. Se as pessoas não se protegerem, não se cuidarem, não mudarem o comportamento, não melhorarem as suas atitudes. Mas é que falando assim, tu nos deixa muito constrangidos pela nossa ignorância. Por exemplo, se as pessoas não se protegerem, tudo bem, tu não me disse nada. O que quer dizer se proteger? Como é que eu me protejo? Normalmente as pessoas têm a mente delas, né, aqueles milhões de macaquinhos, todo descontrolado. Então se tu começares a controlar um pouquinho mais os teus pensamentos, não dar tanto valor ao ego pensamento, entende? A tua espiritualidade, trabalhando ela, melhorando ela, ou através de uma religião, de uma meditação, seja lá no que for, mas melhorando, tomando uma decisão de que lado que eu vou estar nessa guerra, ou do mal ou do bem.
E aí vai trabalhando isso. Se escolheu pelo bem, vai fazendo alguma coisa pelo lado do bem. Tem muita coisa, tem o yoga, tem as religiões, tem muita coisa que ajudam as pessoas. Então a mente precisa ser mais equilibrada, mais controlada. A gente pisa muito em cima da meditação, porque a meditação ela traz um controle melhor da mente. E aí a pessoa não deixa os macaquinhos tomar conta, né? Ah, tá. Pedro? E agora 9h45 aqui na Rádio Pampa, Tribuna Livre do Rio Grande. Lembrando que você pode mandar o seu recado no 98415071, que é o nosso Torpedo Pampa, ou ligar para cá no 3233-8855, 3233-8899. Mande seu recado e participe. Que a ouvinte pergunta se você assistiu o filme Independence Day. Aqueles invasores eram insetos, e perguntados sobre a paz, eles responderam: morte aos humanos, somente a criação do autor do filme, ou teria alguma inspiração alienígena mesmo? É viável um aniquilamento dos terráqueos? Pergunta a Eunice. Sim, o objetivo é esse, né? No caso, os insetoides têm esse objetivo. Nós falamos aqui naquela aparição que ocorre na internet, de uma psicóloga que entrevistou um rapaz e ele acabou recebendo um insetoide, ele dizendo claramente: a morte do ser humano é idêntica ao que o ser humano faz com os insetos. Se os humanos têm permissão para matar os insetos, eles têm permissão para matar os humanos. Olho por olho, dente por dente, é o que eles praticam, né? Seguindo aqui com mais recados, Bia. O Rafael da Glória diz: considerando a complexidade do corpo humano, tanto que para ser um médico tem que se estudar de 5 a 6 anos, e tem coisas na mente humana que a ciência ainda não descobriu, como pode tudo isso ser formado de um sopro do pó da terra? Que força é essa? Alguém explica? É uma questão materialista, né? Não é baseado no materialismo a estrutura. A estrutura é baseada na consciência divina. Então, a consciência divina é um todo de muitas consciências. E essa consciência, ela vai, através do ego-pensamento que se intrometeu na história, ele vai se multiplicando como seres normais. Seria como, por exemplo, você dizer assim, mas como que aquela coisa, uma lata, de repente ela está indo lá para a Europa, ou então ela está indo me levar até o Rio de Janeiro. Aparentemente é uma lata, realmente é uma lata. Ou seja, é um carro. Você precisa colocar uma pessoa, uma consciência dentro daquele carro para ele poder ser útil. É o caso do nosso corpo humano. Então nós temos um corpo que seria o pó da terra, como a gente constrói um carro, e de repente, então, Deus fez o corpo, o carro, e introduziu o espírito. Para pilotar esse mecanismo. A consciência para pilotar esse mecanismo, né? Exatamente. Acho que essa analogia é bem... Perfeito. A consciência é exatamente isso. É o motorista no carro. É o condutor. O Antônio Godoy, ele pergunta para o Hari sobre as fotos tiradas por satélites onde aparecem naves. O que o senhor tem a dizer, Hari? É do Antônio Godoy a pergunta. São aquelas naves que estão estacionadas fora da Terra, né? Isso, é foto de satélite, no caso. Exatamente. Tem um bando de gente paradinho lá fora. A Carolina, ela pergunta por que existem pessoas que têm inveja e antipatia por outras. Nós já tínhamos falado disso, né? De uma pessoa passando do lado da outra e sentir a presença, talvez nefasta, de alguém do lado. Isso aí é normal, é questão de energia. A energia da pessoa é que percebe ou não percebe outros tipos de energia. Tem mais o final 5199, ele pede para falar sobre Hercólobos, o planeta Gabiru, diz ele aqui. E diz que é muito legal. Manda um abraço a todos, é o final 5199 que manda essa participação. O Hercólobos é uma prisão também, né? É uma prisão mais severa do que a Terra. Porque a Terra ainda tem a cortina de Ísis que modifica, né, a aparência dessas criaturas. Agora no Hercólobos não tem isso. Lá a pessoa vai entrar e vai ver exatamente o que está acontecendo. Cada criatura vai aparecer com a sua imagem, com a sua raça, com o seu tipo. Isso me lembra aquele filme, como era? Filme que tinha uma fila de seres extraterrestres. Men in Black? Homens de Preto? Homens de Preto, Exatamente. Que aquilo é horroroso. Exatamente. O que é aquele grandão com aquela cabecinha? Aquele grandão com aquela cabecinha, eu perdi o sono. Diz que o cara vem abduzir, a Bia começa a rir do cara, né?
Seguindo aqui, Bia, com mais recados. Mas existe mesmo isso daí? Exatamente. Vai aparecer assim no Não Mercola. aquele, exatamente. Não aquele exatamente, Não, mas claro. tem outros que são verdadeiras gosmas, lesmas. Eu já tive por lá, eu passei por lá, não é nada agradável. Senhores, bom dia. Não tenho a menor dúvida sobre a existência de seres extraterrestres. Morei por 15 anos nos Estados Unidos, sou filho de americana e sempre fomos sabedores da existência de bases americanas secretas. Pilotos americanos de que uma forma ou de outra contatavam com naves alienígenas, eram sumariamente agregados nessas bases e nunca mais se tinha mais notícias deles. Minha perplexidade é que o Hari, sendo o que diz ser, esteja indo e vindo livremente, sem que o Pentágono ainda não tenha sequestrado, entre aspas, para estudos. Carlos Coloradaço. Mas vamos estudar o que? Um corpo humano? Na verdade, ele é humano, só que com lembranças de outra vida. Seria isso, é a né? consciência Essa é a diferença. aberta para outros níveis, né? Aí, como vai pesquisar a consciência do ser, né? Não tem como. O ouvinte aqui pergunta, Hari, se o sonho é bom e quem nunca sonha? Não, todo sonho. Ele pode não lembrar do sonho. Existem duas memórias no ser humano, a memória imediata e a memória definitiva. Então, na memória imediata, ele pode lembrar do sonho, de repente, um movimento, alguma outra coisa, acordou de noite e já não lembra mais nada. Até que fique fixado na memória definitiva, leva um tempinho. Tem mais um que pergunta por que só as baratas sobreviveram à guerra nuclear. Beijos da Rede Campo Novo. Vão sobreviver à guerra nuclear. É porque a constituição delas protege elas exatamente da radiação. Mas também existe uma certa lenda em torno disso. Em determinado momento, quando nós estávamos no auge da Guerra Fria, se começou a fazer certas afirmações e lançar no mercado para transformar aquilo num bicho-papão para a humanidade. Há uma lenda em torno disso. Inclusive de dizer que a barata ela se esconde em vários lugares, então ela pode até se proteger nesse sentido. Sim, mas aí então nós teríamos os tatus também, nós teríamos as minhocas, uma série de outros animais que sobreviveriam se fosse essa a variável, né? Os morcegos também vão para... O que parece é o seguinte, é que nós temos que pensar que nós não podemos cogitar sequer de uma guerra nuclear. Isso tem que ser afastado da nossa mente. Porque tudo aquilo que é projetado na mente vai se tornar realidade. Então, cada vez que surgir a ideia na tua cabeça de guerra nuclear, mesmo que sob hipótese, muda, pensa em outra coisa. Porque essa questão, isso é aquela velha história de plantar na nossa mente. Exatamente. Pode ser feito, inclusive, há algum tempo atrás foi feito uma espécie de radical da raça humana para modificar as bolsas de valores. E eles conseguiram modificar para mais, melhorando um pouquinho. Então dá para fazer isso com o próprio planeta, uma fotografia do planeta, tu faz ali, coloca um rosário em volta, umas florzinhas, e aí tu reza em cima daquilo ali, protegendo o planeta, né? É uma forma de segurar. Claro, nós temos a força. Exatamente. Só que a gente tem a ideia da separação, essa ideia é maldita, né? Quando houve aquela tentativa no tempo do Bill Clinton, lá com Saddam Hussein, eu tentei fazer isso realmente para tentar impedir aquela guerra lá, porque eu sabia que era completamente maluco aquilo. E aí realmente o Bill Clinton conseguiu sair, não houve guerra, não houve nada. Mas depois entrou o outro e acabou. Sim, e você imagina quantas pessoas devem ter feito esse mesmo movimento. Exatamente. Foi uma guerra completamente absurda, não tem como. Que tem esse conhecimento. Você sabe que na época da Guerra do Golfo, em 1991, um organismo, uma instituição que estava muito movimentada, era o Cacique Cobra Coral. Exatamente. Eles estavam trabalhando muito. E eu me lembro que na ocasião a gente recebeu um documento deles avisando que eles estavam programando que o Cacique Cobra Coral, que é a fundação, e o Cacique, na época ainda o mentor estava vivo, depois ele morreu, mas eles iriam fazer chuvas torrenciais para evitar uma guerra com proporções muito piores. Muito piores. E eu lembro que depois saiu um comunicado do governo americano lamentando profundamente a ausência de possibilidade de várias ações, porque chovia torrencialmente no deserto. Exato. E eles aqui avisando que iam fazer isso. É porque eles têm lá na parte do deserto, eles têm os F-15. Os F-15, na carta do tarô, 15 é o diabo. Então os F-15 são utilizados somente para um ataque completamente suicida, entende? Então eles queriam levantar esses aviões.
na Guerra do Golfo, poder tomar conta de toda a área do petróleo lá. Só que eles não fizeram isso porque justamente o cobra coral interferiu nesse processo. E que poder que tem, né? Agora ele está meio inerciado em função da ausência do mentor aqui. Não Até que a encontrar moça... um mentor novo é complicado. Não que a moça que ficou não seja legal, mas não era o canal, né? Exato. É questão de energia, compatibilidade, acesso a essas forças. Tem mais recados chegando aqui. O Paulo do bairro Floresta, ele diz que tem uma curiosidade a respeito de assuntos tratados pelo Hari. Mas eu tinha esperança que o convidado daria uma fórmula e desvendasse um segredo. Sei que isso não acontecerá. Continuo achando que continuaremos atrasados, gananciosos, com os egos cada vez mais inflados, por mais 1000 anos. Com isso quero dizer que está fazendo o papel de Cristo, evangelizador, mas ridicularizado pela grande maioria. Espero que entendas o que eu quis dizer com isso. Com respeito, ouvinte e admirador do assunto, Paulo do bairro Floresta. A Shirley, ela manda bom dia e diz: Hari, fale algo sobre Jorei. Manda aqui. Jorei, não sei, Jorei ou Jorei? Jorey. Jorei é o pai do Super-Homem. Olha só, ali na Colorado... Aquele filme do Super-Homem, ele mostra algumas coisas que aconteceram realmente em outros lugares. A explosão de um planeta através do inchaço do Sol. Isso aí ocorre. Como assim? Quando o Sol ele vai entrar numa espécie de supernova, para depois se tornar uma supernova, super centrada e altamente potente em termos de gravidade, ele primeiro incha. E aí no inchar ele destrói algumas civilizações. Se tiver civilização perto, ele destrói. Agora, só para a gente não deixar passar batida essa história da amiga que pergunta ali pelo Jorei, a questão é que isso é ligado a uma organização religiosa, que é a Igreja Messiânica Mundial. E é mais ou menos tipo assim uma cura espiritual pela imposição das mãos. Eles ficam... Aqui na Medianeira tinha um grupo que eles ficam fazendo a imposição das mãos, né? Mais ou menos uma coisa parecida com o reiki, mas com outro tipo de aplicação. Mas não, aí é vinculado a uma organização religiosa e nós não tratamos. É um passe de energia. Todos nós temos esse poder. Todos têm poder. A Maria fala que esse planeta é uma das dimensões de Dante. Eu gostaria de ter mais informações sobre isso, Maria. Dante Alighieri falou mais sobre os níveis do inferno, né? Nós aqui somos uma pequena base prisional. Não exatamente um inferno, mas uma base prisional. Daí para adiante, se as pessoas não se controlarem, é claro que vai virar um caos. Hari, um alfa cinzento malévolo pode comer uma pessoa? Não exatamente, eles são mais vampiro. Eles gostam de tirar as energias do sangue da pessoa. Quem mais usa isso são os insetóides. Aí sim, eles pegam pedaços das pessoas e usam. Que o ouvinte pergunta, o Antônio, qual o maior terror nesses planetas? É justamente a queda para a prisão, né? Porque ninguém quer ir para a prisão. Hari, é real que o Sol só esquenta ao entrar em contato com a atmosfera da Terra? Pergunta o Martini. Não, ele esquenta o tempo todo. Só que o esquentar na Terra é como se fosse calor mesmo normal. Mas lá para cima é pura radiação. Lembrando os telefones para você ligar, o 32 33 8855, 32 33 8899 e o 9841 5071. O Tonhão de Pelotas diz: Hari, você e a Bia lembram do filme A Batalha Final de 83? Não, eu não lembro. E a Mara diz: Bia, estou depressiva. Me disseram para ir a uma casa de religião tomar banho de descarga, porque é encosto. Existe isso? Beijos da Mara. Espiritualmente sim, né? Inclusive a fotografia aqui é capaz até de registrar a presença. Tem mais recados aqui chegando no 98415071 e também pelos telefones aqui, ó. A Conceição de Montenegro, ela diz que sonha, só que não sabe interpretar. Pede para falar sobre a interpretação dos sonhos. A Conceição de Montenegro. O sonho ele possui de 6 a 12 interpretações. Depende do momento da pessoa, do nível psicológico da pessoa, das relações que ela teve no dia a dia. É muito difícil a gente fazer uma interpretação assim.
ou falar a respeito disso. São níveis de consciência. Então, o que ela passa no dia dela, ela pode refletir no sonho. O Vitor Noviski, ele diz: qual a sua opinião quanto ao uso que os seres humanos fazem, uso de ervas medicinais, que não curam, mas ajudam a conviver com doenças como o câncer, e as pessoas que têm que fazer quimioterapia e sofrem muita dor, como por exemplo a maconha, diz o Vitor Novinsky. O uso desses produtos ajuda, né? Pode não curar, mas ajuda. O que importa aí é que a energia da pessoa esteja equilibrada. Se uma ervinha, um chá, uma coisa que ajude a equilibrar essa energia, a pessoa se sinta melhor, tá ótimo. Hari, adorei o programa, ele tem ouvido os gravados aqui, e pergunta o que tu acha das lendas gregas. Existiram mesmo? Os deuses eram astronautas? Fale disso, por favor. Obrigado, muito maneiro você, adorei conhecer. Também não sou daqui, quero ir embora, como eu faço? É um ouvinte que mandou aqui via o site, que eu vi os antigos. A questão dos deuses astronautas, né, era consideração para esses pilotos de naves. Então nós somos chamados como deuses astronautas, mas na verdade somos apenas viajantes. Todo mundo viaja. 10 horas, não fala assim que a gente interpreta de outra maneira. 10 horas e 1 minuto, estamos na Rádio Pampa, a Tribuna Livre do Rio Grande. Rádio Pampa AM 970. Pampa AM 970. Pampa Notícias. Dez horas e 1 minuto, 19 graus e 1/10 a temperatura. Pampa Notícias no ar para a Unimed Porto Alegre. A nossa vida é cuidar da sua. Secretaria da Saúde registra 22 notificações relacionadas a chocolatado alterado. Brasil terá cerca de 6.200 vereadores a mais em 2013. Pampa Notícias para a Unimed Porto Alegre. A nossa vida é cuidar da sua. O Centro Estadual de Vigilância em Saúde divulgou uma nota informando que até ontem haviam sido registradas 22 notificações de pessoas apresentando sintomas relacionados à ingestão de achocolatado todinho, caixa de 200 ml. Como os casos informados estão também se referindo a outros lotes, novas amostras serão recolhidas e encaminhadas para análise. Em Porto Alegre foram registrados 6 casos. O Brasil terá cerca de 6.200 vereadores a mais em 2013. É o que aponta a pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios. Uma emenda constitucional aprovada no Congresso Nacional em 2009 tornou a quantidade de vereadores por município proporcional ao número de habitantes, com o mínimo de 9 e o máximo de 55. Até o fim de setembro, pelo menos 930 cidades aprovaram a criação de 3.100 novas vagas de vereadores a partir do ano de 2013. Pampa Notícias para a Unimed Porto Alegre. A nossa vida é cuidar da sua. Rádio Pampa, a Tribuna Livre do Rio Grande. Aproveite a oferta especial da Unimed Porto Alegre. Isenção da taxa de inscrição, brinde especial e carência zero para consultas. Não perca tempo. Ligue agora para 0800 510 4646 e informe-se sobre os nossos planos Unimax, Uniparte, Unifácil e o novo Unifácil Familiar Flex. Um deles é perfeito para você. Unimed Porto Alegre. A nossa vida é cuidar da sua. A glucosamina e condroitina repõem a lubrificação das articulações, evitando desgaste e artrose. Veja a super promoção: 120 cápsulas por R$ 54,00. Ligue e peça 3026-4545. Consulte seu médico e avie sua receita na Só Natura. Informação, debate, entrevista. Rádio Pampa, a Tribuna Livre do Rio Grande. Rádio Pampa, Beatriz Fagundes. 10 horas
10 horas e 4 minutos. 10 A risadinha é um oferecimento de chimarrão encilhado. A erva é boa e o chimarrão está encilhado. Pegou mal. É, amigo. 10 e 5 agora, 10 horas e 5 minutos. Estamos aqui na Rádio Pampa, Tribuna Livre do Rio Grande, aguardando a sua participação, o seu recado. Então, ligue para cá. O 32 33 8855, também o final 99, torpedos para o 98415071. Posso seguir com as perguntas aqui direto? A Rô diz, bom dia, Hari. Gostaria que você comentasse sobre a influência dos números no nome das pessoas. A Rô manda o recado. Numerologia seria, né? Numerologia. Tem alguma influência, mas não tanto. Assim. A pessoa pode, por conta dela própria, ela pode construir o universo dela. E tem uma, agora fugindo de assunto, por exemplo, o Silvio Santos, dizem que o S, que seria o cifrão, realmente remete ao dinheiro. Exato. Por isso que ele se chama Silvio Santos, e é rico, né? Tem a ver isso aí ou não? Pouca coisa. Não, senão ia pedir pra vir me chamar de Cedro São Seca. Não, porque daí... Aí vai mais do dom, né, da criatividade dele, que levou ele a esse patamar. A Sandra diz, bom dia, Hari. Qual o centro espírita dirigido por um suposto alienígena que cura, que foi comentado por você? Seria o Cobra Coral? O Hélio manda, bom dia, Hari. Seria melhor uma alimentação vegetariana? Para algumas pessoas é necessário, né? Porque a carne em si, ela é muito pesada para a energia da pessoa. Ela pode prejudicar o padrão vibratório da pessoa, vamos dizer assim. Mas não necessariamente uma pessoa que coma vegetal e seja vegetariana seja mais evoluída. Não tem nada a ver. É uma questão de consciência, né? É uma questão de consciência. A alimentação, o próprio Jesus disse, não é aquilo que entra pela boca que estraga a pessoa. É aquilo que ela traz dentro de si. O ouvinte Antônio, ele diz que o físico Nassim Haramein diz que o motivo das naves no Sol é que o Sol é o portal para outras galáxias. Sabe alguma coisa? Já ouviu algo a respeito? Não, os portais são abertos pela própria nave. Tá? Quando a gente quer passar para o hiperespaço, a gente usa só o campo da nave. Não há necessidade de atravessar o Sol. Senhor Hari, mora em São Paulo, capital. Ouço suas entrevistas nos finais de semana e faço download via internet. A princípio, quero dizer que acredito no senhor, não sei porquê, mas acredito. Creio que o planeta citado pelo senhor seja conhecido por nós como Maldek, e que é o cálice sagrado também citado pelo senhor, energia viril, VRIL. Energia essa que os maldequianos queriam transportar, levar, roubar desse planeta para Maldek. Isso que foi que destruiu o planeta. Li isso em algum lugar. É verdade, sim ou não? Me sinto estranho nesse lugar, na Terra. Olho em volta, só vejo loucura, insanidade, sinto solidão, saudades de casa, dos meus. Como saber se sou uma presidiária, uma doente mental ou então uma estudante? É possível saber isso? Magali mandou o recado, de São Paulo. No normal, todos nós estamos aqui seguindo, como eu disse, em alguns pontos nós somos ou para curar, para se curar de algum problema, ou aprender mais coisas, que é o básico da presença humana na Terra. Quer dizer, essa prisão que houve é apenas para essa evolução espiritual dos seres humanos. Então ele passa por esses estágios, tanto de prisioneiro, né, de doente espiritual e de um aprendiz. Ele vai passando por esses estágios. Seguindo aqui com mais recados, a ouvinte Marchiório diz que sonha que está voando. Diz que é bom. Tem mais um aqui. O grande colisor de hadrons, que seria o acelerador de partículas, deu em quê, hein? É a criatura querendo desvendar a mente do Criador? Nós conhecemos a nós mesmos. Temos muito que andar ainda. Esse colisor, né, de partículas... Pois é, isso aí é praticamente assim uma agulha tentando furar o muro do presídio. É uma coisa mínima. Eles não vão conseguir muita coisa com ele. Consegue entender os núcleos. E se eles tiverem uma explosão de antimatéria? Que esse foi o grande medo daqueles que não queriam que eles fizessem. Não, porque não existe, vamos dizer assim, uma capacidade gravitacional dentro do aparelho, entende? Se tivesse uma estrutura gravitacional dentro do aparelho e concentrasse aquela radiação emitida na explosão, aí sim poderia inverter a situação
e começar a comer tudo que tinha por lá. Mas não tem, não tem. Eles vão fazer a colisão, vão fazer um monte de vezes, mas aquilo ali é só uma agulhinha tentando abrir um buraco no muro do presídio, só. Não tem muito efeito, não. Seguindo com mais recados aqui, tem mais participações chegando para o Hari Zahar, que você pode mandar também aqui, ó. A Jane do Passo da Areia diz: esses seres extraterrestres têm senso de humor? Bom dia, diz a Jane. Aqueles que estão desenhando os desenhos lá na Inglaterra têm. Aqui o ouvinte diz que acredita na multiplicidade das existências em outros planetas com vida inteligente. Universo sem fronteiras, diz o tio Acosta. Mandou um abraço também, está na escuta do programa. Um abraço, tio. Tem mais um aqui que diz: Marlene, bom dia, tenho um trauma que não consigo entrar em cemitérios, nem ver pessoas mortas. O que significa isso, Marlene? É aquela questão de energia. Eu também não suporto entrar em cemitério, porque eu sinto a presença dos são entidades tão anormais, tão modificadas para poder sugar as últimas energias dos cadáveres. Eu não consigo entrar porque eu sinto a presença deles. Eu também não consigo. Isso aí realmente, ela deve evitar. A Conceição diz: palavras de Cristo. Toda mãe um dia se arrependerá de ter sido mãe. O senhor tem algo a comentar sobre isso? Depende do nível. Se for pro lado dos negativos, sim, porque eles colocam crianças, às vezes, terríveis, né? Mas se for pro lado dos positivos, não. O Machado de Ipanema pergunta, Hari, o que tem de verdade no filme Nosso Lar? João Machado. No filme Nosso Lar? Eu não assisti o filme Nosso Lar. É referente aos espíritos kardecistas? Aos espíritas, sobre uma casa em cima do... Acho que é Rio de Janeiro, sim. Passa, né? Sim. Eu estive lá. Eu estive dentro de um hospital cuja fachada do hospital é 3 quilômetros. E fora os prédios para trás da fachada. Então eu vivia lá dentro. Antes de encarnar aqui agora nessa encarnação. Quando eles irão realmente descer, hein? Fazer tete a tete. Eu vi um disco quanto o final 3301. Hari, qual a relação entre os insetoides e os reptilianos? E se eles estão no poder de governos? João de Viamão, beijos. Eles tentam comandar, né? Tentam comandar a tal de federação para atacar os seres humanos. Não tanto os seres humanos, tá? Eles querem atacar o centro da Terra, a Terra Oca, onde está o Cristo planetário. Tem mais, professor, de que planeta? Aqui ele faz uma gozação com o Guinha Azul, diz que é o cão chupando manga. Ele acredita, é o Valdomiro. Tem mais um aqui. Bia e Pedro, parabéns pelo programa. Bia, sabes o que aconteceu com a Menser? Estou preocupada, diz aqui, ó. Beijos da Terê, do Menino Deus. Não, Terê, nós não temos, infelizmente, esses contatos assim mais permanentes, não é? Então nós ficamos aqui a mercê esperando que as pessoas nos mandem informações. 10 horas com 13 minutos agora, nós temos 19 graus, 2/10 de temperatura, umidade relativa do ar está em 52%, estamos recebendo aqui Hari Zahar e nosso tema é o disco voador, é a vida em outros planetas, objetos voadores não identificados, né? E a visita de seres de outras, vamos dizer, outras raças que estariam já entre nós, mas com um corpo físico. Alguns desses não têm memória, né? Não. Eles estão esperando talvez um clique. Exatamente. No momento em que o campo em volta da Terra começar a balançar, a questão elétrica ou eletromagnética do planeta vai fazer com que muitas pessoas acabem tendo a noção do que é aquela internet interna. Então muitas pessoas vão acabar sendo avisadas, vão sendo localizadas, conectadas, mas só quando isso começar a degringolar um pouquinho mais. Assim, as pessoas deveriam se deixar levar então mais pela intuição. Não tanto pela intuição, elas deveriam melhorar o seu espírito, melhorar a sua mente, entende? Não ficar procurando essas coisas, entende? Não há necessidade. Não, Raí, eu tenho uma preocupação, tanto que antes de falar sobre esses temas, eu sempre conversei muito aqui com a produção e tal, porque eu tenho a preocupação das pessoas que possam sair do seu cotidiano para mergulhar de forma
excessiva nesse tipo de assunto. Exatamente. Não há essa necessidade. E aí perdeu o prumo, tu tá entendendo? Sim. Perdeu o norte, perdeu a base. Sim. Nós não podemos transtornar as pessoas com as coisas que a gente fala. Ou seja, muita pesquisa, muito mais informação e o silêncio, né? Silenciar o seu cérebro, silenciar a mente e procurar compreensão, porque na verdade o conhecimento nós temos todo. Todo. Nós só precisamos como diz a própria palavra, educar. Acessar. É tirar de dentro. Exatamente. Fazer esse acesso. E esse acesso ele pode ser feito justamente por esse contato com o registro acástico, tá? Que é o que eu passo a receber muitas vezes. Mas muitas vezes, quando a pessoa começa a fazer esse tipo de evolução, ela passa a entrar em contato com seres que estão observando a raça humana. Sim, mas ela não pode se deixar que a vida, o cotidiano dela perca alguma não pode qualidade, perder o rumo, não pode perder para o rumo. Ficar procurando o disco voador, exatamente, olhando para cima, tropeçando na calçada, entende? Perdendo a cachorrinha. É por isso que a meditação é importante nesses casos, porque ela entra na realidade. Ela pode se isolar uns 15 minutinhos só para fazer a meditação, mas o resto do dia ela tem que prestar atenção. É dar-se conta do que está acontecendo em volta dela, na mente dela, entende? Para não deixar os macaquinhos soltos para fazer bobagem. Se a pessoa começar a dar crédito para os macaquinhos, vai ficar olhando para o disco voador e tropeçar num buraco no chão. Isso é óbvio. A cada coisa é seu tempo. Exatamente. É um processo de evolução. Se nós estamos dentro de uma escola também, nós precisamos aprender as coisas. E não sair aí que nem fanático fazendo bobagem. E nem pulando muro para não participar da escola, né? O Marcos Ricardo diz: bom dia, eu gostaria de saber a relação da tua raça com os exilados de Capela. No planeta sede eu era um militar. Eu vivia no Palácio da Rainha lá, tá? E a rainha não é o caso de por exemplo, uma rainha de abelha, uma rainha de inseto, não. É a rainha física mesmo, tá? E ela comandava o governo. Então eu era um militar lá. Na relação com o planeta Capela, a gente faz parte da civilização. Mas talvez eu não recebi ainda esse tipo de informação, não tenha sido um militar para eles lá. No planeta sede, sim. Mas para o planeta Capela eu ainda não sei. Fale sobre a Arca de Noé, é verdade? E a celestial dilúvio? Não compreendi. Pergunta se a Arca de Noé realmente aconteceu. O resumo é isso. O Antônio pergunta. Existem até escavações. Tem um grupo chinês que foi lá no Monte Ararat e acabou encontrando um monte de células de madeira e tudo mais. Então é bem provável que sim, né? Seguindo aqui com mais recados, mais participações, é o Gilberto de Nova Ipanema, que diz: o que o senhor pode falar sobre a Federação Galáctica e a barreira de frequência criada pela explosão do planeta Maldek? Pois é, eu não conheço exatamente o planeta Maldek, mas a barreira existe. Em volta do planeta Terra. É como se ela invertesse. Vamos supor, um planeta aqui explodiu, ele inverteu e ficou prendendo a Terra. E a Rô diz: entre esses seres existe vínculo afetivo? Que seres nós? Os reptilianos. Não, entre outros seres da galáxia existe. Não. Os negativos não têm sentimentos. Essa é a maior inveja que eles têm da nossa raça, né? Por isso aquele filme que apareceu aqui no Rio Grande do Sul, daquele verde, aquela fêmea verde, Passo Fundo. Ela veio ver as crianças. Eles têm uma fêmea e tinha cria, né? Mas ela se aproximou dos humanos para ver a criação dos humanos. A cria dos humanos. A Wanda, ela diz: bom dia, porque muitas pessoas gostam tanto de animais e outras odeiam tanto os animais. Um abraço, Wanda. Questão de gosto, né? Questão de evolução desde a infância. Gostava na infância, não gostava. Questão de gosto. O senhor conhece o Planeta Carte e o livro que conta a viagem de Arthur Berletti até lá? Comecei a ler e estou adorando. Lisandra da Agronomia. Do Acarte, mas não conheço. Já ouvi falar do Acarte. Nosso telefone para recados é o 98415071 para torpedos, né? E o telefone é o 32338855, também final 99. A Miriam, ela diz que adora o programa, estou sempre com vocês, ela é de Canoas. A grande charada é estar sempre presente no que faz. Exatamente. Fazer tudo com amor e com presença total.
Diz aqui a Miriam de Canoas. Exatamente. Mas aí é que está o grande segredo. Essa é a parte mais difícil. Aqui vem um aprendizado, né? A pessoa precisa controlar a mente dela para poder estar presente. Dar-se conta naquele momento presente o que está acontecendo. Se ela ficar pensando na morte da bezerra, ou eu tenho um compromisso daqui 5 minutos, ela não está vendo o que está acontecendo ali na frente dela. Entende? Então ela se distrai. É a mesma coisa que dizem, né, na questão do trânsito, não pode ficar telefonando dentro do automóvel e dirigindo. Porque o teu cérebro vai ficar dividido entre 2 níveis, e numa hora de tu ter uma reação rápida, tu não vai conseguir. O cérebro não vai funcionar porque está ocupado com 2 coisas. Sim. Então a pessoa estando presente nos fatos, nos momentos, ela não vai cometer erro. O erro fica completamente anulado. E aí tem um aspecto que é justamente muito interessante da própria criação desse corpo físico que nos foi oferecido, é a possibilidade da dor. Não fosse a dor, nós não viveríamos muito tempo. Não, a dor imagina a dona de casa, se não tivesse dor, ela ia estar cozinhando e queimando. Existem pessoas que não têm essa sensibilidade para a dor, e diz que é um inferno a vida deles, né? Porque toda hora está se quebrando, toda hora está se machucando. Exatamente. E não está percebendo que tem dor. O quanto a dor é necessária para a proteção, né? Exatamente. Aí são as estruturas que nós temos na internet interna, na nossa árvore da vida. Então, existe todos esses níveis, né? Por exemplo, a dor física é porque nós estamos num plano físico. E a dor espiritual, ou dor energética, vai começar a acontecer quando nós passarmos para outros níveis. Mas a dor sempre vai existir. E tem mais um recado, Bia e Hari, que ele pergunta, o ouvinte, deixa eu ver o nome dele aqui, Paulo Herdi. Ele primeiro manda saudações, diz que também tem escutado os programas via internet, lá no blog, né, que é o elesestãoaqui.blogspot.com, o blog. Ele diz, vou contar alguns detalhes que acontecem. Conversei com um amigo espírita, ele me disse que é a Kundalini. Já fui pai de santo, ele disse que é espiritual, mas tenho coisas que não coincidem com o que ele fala. Desde março deste ano, venho sentindo uma forte energia entrando pelos meus pés. Fica comigo o dia inteiro, ali, na sola dos pés, pulsando tranquilamente e vibrando como se fosse um minúsculo terremoto debaixo deles. Mas é à noite que ela se manifesta com toda a intensidade. Quando vou me deitar, lá vem ela entrando pelas solas. Aí fico observando o comportamento dela, que vem em estilos diferentes, mas sempre entrando pelas solas dos pés. Aqui ele pontua, e é bem extenso em mim, então vou resumir aqui, tá? Ele diz que vem entrando pelas solas dos pés, fica vibrando, pulsando, como se tivesse um motor ligado. E fica assim, só ali nas solas, e não faz mais nada. O máximo que consegue é ir até o joelho. 2. Ela entra pela sola, depois fica querendo dar um jeito de subir e vem até as pernas, na altura da cintura, subindo e descendo na sola. Ele conta que depois vem pelas costas, naquele lugar onde fica o nervo ciático, fica ali como se estivesse distribuindo energia. A sensação que posso descrever é que fico boiando em uma água magnética. Tipo aquela sensação quando vamos à praia, conta ele. O vai e vem das ondas. Entra pela sola dos pés, sobe, de repente vem um tipo de cobra magnética e muda de forma e se compacta como uma serpente, passeia por todo o corpo e 2 vezes vai atrás da cabeça e tal, depois nas costas. Para resumir, em todas as vezes a sensação é muito boa, é incrível, porém o único problema é que ela enche energia justamente na hora que quero dormir. Não sei o que fazer com ela, realmente não sei. Fiquei assustado no começo, pois lidar com energia que entra dentro de você e te faz vibrar e pulsar é uma coisa estranha dizer. Mas agora já estou acostumado. E até estranho no dia que ela não vem, que é raro. Isso acontece 3 vezes desde março até agora. O e-mail é do dia 29, diz ele. Pois é, ele deveria buscar pelo menos, sem indicação assim de obrigatoriedade, ele deveria procurar o yoga. Porque o yoga ensina a manusear esse tipo de energia. Então alguma coisa do yoga vai fazer com que ele module isso através da respiração, através da mentalização, e ele pode até espalhar isso no corpo, espalhar pelo corpo, ou então anular essa vibração muito forte, muito intensa. Agora, se me permite ser um pouco física, não é? Se eu fosse você, eu faria uma pesquisa no meu sistema circulatório.
são, pelo menos os sintomas dos pés, parece mais uma coisa ligada à questão circulatória. Então, eu te diria que seria interessante dar uma olhada, dar uma conferida, para não ter uma surpresa qualquer dia de noite, exatamente quando for dormir. Vai no médico e pede para fazer uma pesquisa no teu sistema circulatório. A questão assim dessa energia vibrando nos pés, muitas vezes é que nós temos um chakra nos pés. Tá? Nós temos um chakra que eu já tive eu sou, como é que se diz, estigmatizado. Então eu tive 2 furos no peito do pé, como se tivesse uma agulha atravessando o pé de um lado ao outro. Esse é o chakra do pé, que são as chagas de Jesus, entende? Então esse chakra, quando ele está com problema, causa esse tipo de situação. Então é a questão da energia dele mesmo, ou no caso a questão circulatória. É que também a pessoa pode às vezes ter sintomas e aparentemente ligá-los. O chakra pode muitas vezes estar mostrando uma coisa que ainda não aconteceu no físico, e ele deve realmente investigar. Que você sabe, né, que a doença começa no mundo espiritual, na passa energia, no mundo causal, depois exatamente. Até chegar no corpo físico leva praticamente 5, 7 corpos. E esses sintomas ele pode estar sentindo antes de acontecer. Então vai fazer, eu sempre, vocês podem ter certeza de uma coisa, eu sempre vou fazer uma ligação entre as coisas que a gente trata aqui com o nosso mundo físico e com a necessidade de nós cuidarmos daquele carro que eu falei lá atrás. Que carro sem manutenção, ele fura pneu, quebra o vidro, fica sem gasolina. Né? Então tem que fazer a manutenção no mundo do carro, que é o mundo da matéria. A questão é não ficar só querendo olhar o motorista e deixar o carro em desleixo. Achar que agora vai ter um milagre, porque eu sou muito espiritualizado, sou uma pessoa especial, não tem isso. A máquina vai quebrar uma hora, então tem que cuidar. Aí eu queria te falar assim, quando eu fiz a saída do corpo, que eu conseguia sair e ver a luz do do yoga e tudo mais, a primeira coisa na eternidade que eu ouvi dentro de mim foi uma frase do próprio ego pensamento: mas eu tenho um corpo. Então o corpo é importante, é necessário. Então desde o início, não só aquele corpo de luz da consciência, mas o corpo físico, porque eu estou no físico. Então eu tenho que cuidar também no meu físico. E é uma responsabilidade. Exatamente, é uma responsabilidade espiritual, inclusive. Sim, porque o que aconteceu? Olha, fulano, o espírito, tu vais ter uma experiência terrestre. Topas? Top. Exato. Não, tu vai mesmo que tu não queira, porque tu tá indo para lá porque é prisioneiro. Tá. Uma necessidade. De uma situação ou outra. Nós vamos te dar um corpo físico para tu teres essa experiência. Então é óbvio que mais tem que cuidar. Responsabilidade, exatamente. Não vou dizer que seja um hipocondríaco, mas tem que cuidar. Claro. Então, se tem algum tipo de sintoma como esse, de começar a sentir vibrações em pernas, pés ou braços, isso aí pode ser problema de sistema circulatório. Vai no médico, dá uma conferida, enquanto isso continua a sentir a ideia como sendo a Kundalini. A Kundalini, no caso, quando eu mantinha relações com a minha esposa, ela despertou a Kundalini pelo ato sexual. Então houve um jato de luz dentro dela e batendo na mente, espairando com um monte de pontas. Eu até tinha contado para o Pedro sobre isso. E eu não sabia que ela tinha despertado. Aí um dia, vendo umas revistas em casa, mostrando Deus Vishnu deitado em cima da Kundalini, ela perguntou o que era aquilo ali. Era uma serpente, né? Ela perguntou, mas que serpente é essa? Aí eu disse para ela, essa é a Kundalini. E fui dando as explicações. Ela disse, mas isso aconteceu comigo. Eu fiquei calado, né? Mudei. Porque tinha despertado. Aí ela me explicou, não, foi numa relação, coisa e tal. E aí despertou isso aí dentro de mim, um jato de luz e coisa e tal. Então, a movimentação da energia pode acontecer. Tem pessoas que simplesmente caem um tombo sentado no chão e despertam a Kundalini. Tem outras que passam a vida, encarnações, e nunca conseguem sentir nada. Mas, neste caso desse ouvinte, é necessário realmente que ele investigue a coisa.